Você sente um vazio interior? Descubra por que o consumismo não preenche. Você já sentiu que, mesmo rodeado de coisas, ainda faltava algo dentro de você? É aquela sensação difícil de explicar. Um vazio interior que não some por mais que a gente tente preenchê-lo com conquistas, compras ou distrações. Parece que quanto mais buscamos fora, menos encontramos dentro. Talvez você já tenha passado por isso. Comprou algo que desejava muito, sentiu uma alegria no começo, mas pouco depois percebeu que o entusiasmo desapareceu e a vida parecia igual. É como se o consumismo desse uma promessa rápida de felicidade, mas logo entregasse de volta o silêncio do vazio. Eu sei bem o que é viver acreditando que a felicidade estaria sempre no próximo passo. Pensava, quando eu tiver aquela roupa, quando eu conseguir aquele bem, quando eu chegar em tal lugar, aí sim vou estar completa. E por um momento, até parecia que tinha funcionado. Mas a alegria era passageira, como uma chama que logo se apaga. O vazio voltava a aparecer e junto com ele a sensação de que eu precisava de algo mais. O consumismo é sedutor exatamente por isso. Ele nos faz acreditar que a próxima compra vai resolver, que o próximo desejo vai preencher, que o próximo objetivo vai dar sentido. Mas no fundo, é como correr em uma esteira. A gente se cansa, se esforça, mas continua no mesmo lugar. O vazio interior permanece, porque ele não pode ser preenchido com coisas de fora. Em algum momento da vida, todo mundo já tentou preencher esse vazio com coisas de fora. Seja comprando algo, se ocupando demais, ou até tentando se distrair. Mas no fundo, a gente percebe que isso não resolve. E é aí que surge a pergunta que vale a pena carregar com a gente. Se o consumismo não é suficiente, o que realmente pode trazer paz interior e propósito verdadeiro? O consumismo, quando exacerbado, funciona como um ciclo vicioso e talvez você já tenha se percebido dentro dele sem nem notar. Tudo começa com um desejo. Você vê algo novo, uma propaganda bem feita, uma vitrine chamando a atenção e sente aquela vontade imediata de ter. É quase automático. A mente cria a imagem de que, quando conseguir aquilo, a vida vai melhorar. Parece que aquele objeto ou conquista vai preencher um espaço vazio. Quando você compra ou conquista, vem uma onda de alegria. É como se um peso fosse tirado das costas. Durante algumas horas, ou talvez alguns dias, a sensação é boa, mas logo esse brilho se apaga. Aquilo que parecia indispensável passa a ser comum, perde o encanto. E o vazio, que parecia resolvido, volta a aparecer. É nesse ponto que o ciclo recomeça. A mente procura algo novo para desejar, outro objetivo externo para perseguir. E, de novo, surge a ilusão de que agora sim será diferente. Só que não é. Esse processo se repete inúmeras vezes, até que percebemos que estamos presos em uma roda que nunca para de girar. Esse ciclo é tão comum que muitas vezes a gente não percebe que está nele. Pode ser na busca por bens materiais, mas também em outras formas de consumismo. Às vezes, não é a roupa ou o celular, mas a comparação nas redes sociais, o reconhecimento no trabalho, a aprovação dos outros. Tudo isso pode se tornar uma forma de tentar tapar um vazio que continua pedindo atenção. E aqui existe um ponto muito importante. O problema não está em comprar ou em conquistar. Não é errado desejar coisas ou celebrar conquistas. O problema é quando colocamos nelas a responsabilidade de nos trazer paz interior e propósito de vida. Porque, por mais que tragam alegria momentânea, elas nunca vão sustentar o coração por muito tempo. O consumismo exacerbado promete bem-estar emocional, mas entrega apenas distração temporária. E enquanto ficamos presos nesse ciclo, deixamos de olhar para o que realmente importa, para o que pode trazer clareza interior e sentido verdadeiro. Talvez você já tenha se percebido assim, animado com algo novo, mas pouco tempo depois, voltando ao mesmo lugar de antes. Isso não significa que você falhou. Significa apenas que esse caminho não é suficiente. O vazio interior não é um defeito,
mas um sinal de que precisamos buscar em outra direção. Talvez você já tenha vivido aquele momento em que conquista algo que tanto desejava e, por alguns instantes, sente alegria e satisfação. Mas, passado o encanto inicial, percebe que por dentro nada mudou de verdade. O vazio continua ali, como se nada fosse capaz de preenchê-lo por completo. Essa sensação é mais comum do que parece e não é sinal de fraqueza. É apenas um lembrete de que existe dentro de nós uma busca por algo que vai além das conquistas visíveis. O vazio interior não é apenas um peso ou um problema a ser evitado. Muitas vezes, ele aparece como um sinal de que estamos prontos para buscar algo mais profundo. Mesmo em meio a conquistas, momentos felizes e até rodeados de pessoas, pode surgir aquela sensação de que ainda falta um sentido maior. Isso não diminui o valor do que já temos, mas mostra que existe em nós uma necessidade natural de ir além, de encontrar propósito verdadeiro e clareza interior. Esse vazio pode se manifestar de diferentes formas. Para alguns, é a sensação de que nada parece durar, como se a felicidade fosse sempre passageira. Para outros, é a inquietação constante, a busca por novidades que nunca se sustentam. Mas no fundo, o que ele realmente faz é nos convidar a olhar para dentro, a prestar atenção no que está acontecendo no coração. É importante lembrar, sentir esse vazio não significa que algo está errado com você. Pelo contrário, pode ser justamente a oportunidade de enxergar a vida por uma nova perspectiva. Ele pode ser um guia, apontando que talvez o caminho não esteja completo e que há algo maior a ser descoberto. Talvez você já tenha tentado silenciar essa sensação com distrações do cotidiano. Trabalhar demais, comprar sem pensar, mergulhar nas redes sociais, se comparar com os outros. Tudo isso pode até aliviar por alguns instantes, mas logo se perde. Eu sei disso porque já vivi essa experiência. Houve fases em que tentei preencher minhas próprias faltas com excesso de trabalho, ou com compras que eu acreditava que trariam satisfação duradoura. Mas logo percebia que a sensação era passageira. Porque quanto mais nos afastamos de nós mesmos, mais sentimos que algo não está no lugar. É aqui que o vazio pode se transformar em algo positivo. Em vez de enxergá-lo como um peso, podemos vê-lo como um convite. Ele nos mostra que não fomos feitos apenas para acumular coisas ou correr atrás de conquistas externas. Ele revela que existe dentro de nós a necessidade de um sentido maior, de uma vida com propósito e paz interior. Quando olhamos para esse vazio com coragem, em vez de medo, descobrimos que ele não está ali para nos destruir, mas para nos direcionar. Ele pode ser o início de uma mudança, o ponto de partida para uma jornada em busca de propósito verdadeiro, clareza e fé. Quando pensamos em conquistas, é natural associá-las à sensação de vitória, ao prazer de realizar algo que tanto desejamos. Comprar um bem, alcançar uma meta, ser reconhecido pelo esforço. Tudo isso traz alegria. Mas há uma diferença profunda entre a alegria momentânea dessas conquistas passageiras e a satisfação duradoura que nasce do propósito verdadeiro. As conquistas passageiras funcionam como pequenas doses de entusiasmo. Elas nos motivam por um tempo, geram energia e nos fazem acreditar que estamos progredindo. Mas quando essa energia se esgota, se não houver algo mais sólido sustentando a vida, voltamos a nos sentir incompletos. É como construir uma casa sobre areia. Por mais bonita que pareça, qualquer vento forte pode abalar sua estrutura. O propósito verdadeiro, por outro lado, é como uma base firme. Ele não se desgasta com o tempo, porque não depende apenas de circunstâncias externas. Ele se conecta àquilo que traz sentido de verdade, ao que faz o coração descansar. Ter propósito não significa deixar de buscar conquistas, mas dar a elas um novo lugar, o de complemento e não de alicerce. Pense em quantas vezes você já disse a si mesmo: quando eu conseguir aquilo, vou ser feliz. E quando conseguiu, percebeu que a felicidade não durou tanto quanto esperava. Isso acontece
porque o coração humano foi feito para algo maior do que metas e objetos. As conquistas passam, mas o propósito permanece. Eu mesma já vivi fases em que acreditava que a realização estava no que eu podia comprar ou alcançar. Acreditava que, quando tivesse certas coisas, a vida ficaria completa. Mas com o tempo, percebi que nada daquilo sustentava por muito tempo. O que realmente traz clareza e paz é saber que cada escolha pode estar alinhada com um sentido maior, com valores que permanecem. É o propósito que nos guia nos dias bons e também nos difíceis. Ele é o que dá força quando a motivação se esgota, o que mantém a caminhada mesmo quando não há aplausos ou recompensas imediatas. E mais do que isso, ele é o que nos conecta à fé, à esperança e à certeza de que existe algo maior sustentando nossa história. As conquistas passageiras podem até alegrar o momento, mas é o propósito verdadeiro que nos dá paz duradoura. Ele nos lembra de que não estamos vivendo apenas para acumular, mas para sermos. Não apenas para conquistar, mas para transformar. Não apenas para sermos vistos, mas para fazer diferença. Falar de propósito é também olhar para a dimensão espiritual, porque ela faz parte dessa busca. Por mais que as conquistas e os bens materiais tenham o seu valor, existe algo dentro de nós que clama por algo maior, por uma conexão que vai além do que os olhos podem ver. É nesse ponto que a fé entra, trazendo clareza, força e direção. A fé em Deus nos lembra que não estamos sozinhos e que a vida não se resume apenas ao que conseguimos acumular ou realizar. Ela nos mostra que fomos criados para mais do que correr atrás de conquistas passageiras. Quando nos aproximamos de Deus, começamos a perceber que o vazio interior não precisa ser um inimigo, mas pode ser um chamado para nos conectarmos ao propósito para o qual fomos criados. Quantas vezes você já buscou preencher um espaço dentro de si com coisas externas e percebeu que nada era suficiente? A fé nos ajuda a entender o motivo. Existe um espaço em nosso coração que só Deus pode preencher. É Ele quem traz paz interior, mesmo quando a vida está turbulenta. É Ele quem nos dá força quando a motivação se perde. É Ele quem nos ensina a enxergar propósito, mesmo nos dias difíceis. Isso não significa que, ao ter fé, todos os problemas desaparecem ou que a vida se torna perfeita. Significa que encontramos um alicerce sólido, capaz de sustentar nossa caminhada em qualquer circunstância. A fé nos dá uma nova forma de olhar para o mundo. Em vez de buscar apenas satisfação imediata, aprendemos a valorizar a paz que vem de dentro, que vem de Deus. Eu mesma já percebi que nos momentos em que busquei confiar mais em Deus, a vida ganhou outra perspectiva. Aquilo que antes parecia pesado, ganhou leveza. Aquilo que parecia vazio foi preenchido com esperança. A fé não eliminou os desafios, mas me deu clareza para enfrentá-los e forças para seguir adiante. O papel de Deus nessa busca é justamente esse: nos lembrar que não precisamos correr atrás de cada novidade para encontrar sentido. Ele nos oferece algo que não se perde com o tempo, algo que não depende de circunstâncias: paz, direção e propósito. Quando confiamos nele, o vazio que antes parecia um peso se transforma em um convite para caminhar com mais serenidade, para descansar na certeza de que existe um plano maior e que a vida não se resume ao que temos, mas ao que somos nele. Existe uma chave simples, mas poderosa, que pode transformar a forma como olhamos para a vida: a gratidão. Quando cultivamos esse hábito, passamos a enxergar o que já temos com outros olhos, e isso gera uma clareza interior que dificilmente encontramos em qualquer conquista externa. A gratidão nos liberta da necessidade constante de buscar fora o que muitas vezes já está presente dentro de casa, dentro da rotina, dentro do coração. É fácil cair na armadilha de acreditar que só seremos felizes quando alcançarmos algo novo. Mas quando paramos para agradecer, percebemos que já existem muitas razões para sentir paz hoje. O simples fato de ter um lugar para descansar, pessoas para compartilhar a vida, ou até mesmo a chance de recomeçar a cada manhã,
São lembranças de que não estamos vazios como às vezes pensamos estar. A clareza interior nasce desse exercício. Quando agradecemos, nossa mente desacelera e conseguimos distinguir o que é essencial do que é apenas supérfluo. É como se a gratidão limpasse a visão embaçada, mostrando que o valor da vida não está apenas nas grandes conquistas, mas nos pequenos detalhes que se repetem todos os dias. Uma das coisas que mais me marcou foi quando percebi que agradecer mudava completamente a forma como eu encarava os dias. Ao invés de focar apenas no que faltava, comecei a notar os livramentos, as bênçãos e até os pequenos presentes que Deus já havia colocado no meu caminho. Isso transformou meu olhar. Deixei de viver esperando sempre algo novo para me sentir plena e passei a valorizar aquilo que já estava diante de mim. E de forma surpreendente, essa mudança interior trouxe mais paz e até mais motivação para seguir. A gratidão é um hábito que não exige nada de extraordinário, apenas atenção. Pode ser feito em silêncio, em uma oração, em um diário ou simplesmente em um pensamento durante o dia. O importante é reconhecer o bem, por menor que pareça. E quando isso se torna prática, até os dias difíceis passam a ser vistos com outros olhos, porque conseguimos enxergar neles oportunidades de crescimento. E talvez o maior presente da gratidão seja justamente esse. Ela nos conecta à presença de Deus de maneira mais íntima. Ao agradecer, abrimos espaço para enxergar que não estamos sozinhos, que há cuidado em cada detalhe, que existe um propósito guiando cada passo. E essa consciência gera uma serenidade que nenhum bem material pode oferecer. Gratidão e clareza interior caminham juntas. Uma fortalece a outra. E quando aprendemos a praticá-las, o vazio que parecia tão grande começa a perder força, porque o coração se enche de sentido, de propósito e de fé. Às vezes pensamos que grandes mudanças acontecem de uma vez, em momentos marcantes ou decisões radicais. Mas na prática, a vida é feita de pequenas escolhas diárias, quase imperceptíveis, que vão moldando quem somos e para onde estamos indo. É no simples, no repetido, no cotidiano, que a transformação real acontece. Uma pequena escolha pode parecer insignificante no início, mas repetida todos os dias, cria um impacto enorme. É como plantar uma semente. No primeiro momento, ela é invisível, mas com o tempo se torna uma árvore que oferece sombra e frutos. O mesmo acontece quando escolhemos mudar um hábito, ajustar um pensamento ou viver com mais propósito. Pode ser escolher não se deixar levar por comparações. Pode ser decidir agradecer antes de reclamar. Pode ser dedicar alguns minutos do dia para estar em silêncio e refletir. Cada uma dessas escolhas parece pequena, mas com o tempo, abre espaço para clareza interior, paz e bem-estar emocional. Eu lembro de perceber isso na prática em momentos simples. Houve dias em que, ao invés de reclamar de algo que não saiu como eu esperava, decidi respirar fundo e procurar um motivo para agradecer. Esse gesto não mudou as circunstâncias imediatamente, mas mudou a forma como eu me senti diante delas. E, repetido ao longo do tempo, trouxe mais leveza para a rotina. É justamente esse o poder das pequenas escolhas. Elas constroem consistência. O vazio interior perde força quando entendemos que não precisamos esperar por grandes acontecimentos para sentir propósito. A cada dia, existe a chance de viver de forma mais consciente, de escolher com mais intenção e de alinhar o coração ao que realmente importa. E quando olhamos para trás, percebemos que essas pequenas escolhas formaram uma grande mudança. Não porque algo extraordinário aconteceu de repente, mas porque fomos fiéis no pouco. É aí que a vida começa a ganhar um novo sentido. Não no extraordinário que acontece de vez em quando, mas no simples que se repete todos os dias. Quando pensamos em paz interior, muitas vezes imaginamos que ela virá no dia em que tivermos tudo o que desejamos. Mas a verdade é que a paz não nasce daquilo que possuímos, e sim da forma como nos relacionamos com a vida.
O consumismo exacerbado promete preencher o coração, mas o que ele entrega é apenas alívio momentâneo. A verdadeira paz não depende de compras, conquistas ou da aprovação dos outros. A paz interior surge quando conseguimos desacelerar por dentro, mesmo que ao redor exista movimento. Ela aparece quando encontramos clareza sobre quem somos e sobre o que realmente importa. Não é ausência de problemas, mas presença de serenidade em meio a eles. E essa serenidade não pode ser comprada em nenhuma vitrine. Muitos acreditam que a paz está sempre no futuro. Quando tiver tal coisa, quando alcançar determinado objetivo, quando a vida estiver organizada. Mas viver assim é adiar indefinidamente a tranquilidade que já poderia ser cultivada agora. A paz começa no presente, na forma como lidamos com nossos pensamentos, com nossas escolhas e, principalmente, com nossa fé. Eu mesma percebi isso em fases da vida em que, mesmo sem ter tudo o que desejava, conseguia descansar em Deus e sentir que estava sendo cuidada. Essa confiança trazia alívio maior do que qualquer conquista externa poderia oferecer. Era a lembrança de que paz não depende do que eu tenho, mas de onde coloco meu coração. O consumismo cria um ruído interno, porque sempre nos faz acreditar que falta algo. A fé, ao contrário, gera silêncio e descanso, porque nos lembra que já temos o essencial. Enquanto o consumo nos empurra para fora, a paz nos chama para dentro, para reconhecer que propósito e clareza são mais valiosos do que qualquer bem material. Encontrar paz além do consumismo é entender que o vazio interior não precisa ser preenchido com coisas, mas com significado. E esse significado nasce quando paramos de buscar apenas fora e começamos a cultivar dentro gratidão, fé, propósito e a certeza de que não precisamos de excessos para viver com plenitude. Falar sobre consumismo, vazio interior e propósito não é sobre trazer culpa, e sim sobre abrir os olhos para a possibilidade de um novo começo. Muitas vezes, a gente olha para trás e percebe o quanto já gastou tempo, energia e até dinheiro tentando preencher espaços internos com coisas externas. Mas o passado não precisa ser um peso. Ele pode ser apenas um ponto de aprendizado que nos impulsiona para um futuro diferente. Recomeçar não significa mudar tudo de uma vez. Recomeçar é dar um passo hoje, ainda que pequeno, mas em uma direção nova. É escolher valorizar mais o que já existe. É buscar clareza em vez de distração. É decidir que o coração não precisa viver correndo atrás do que não sustenta. Talvez você esteja se perguntando por onde começar. E a resposta pode ser mais simples do que parece. Comece olhando para dentro. Reconheça o que realmente importa para você. Agradeça pelo que já tem. E, acima de tudo, confie que Deus pode transformar até mesmo os espaços que hoje parecem vazios em fontes de propósito e paz. Recomeçar é possível em qualquer fase da vida. Não importa quantas vezes você já se sentiu preso ao ciclo do consumismo ou decepções. O que importa é a decisão de não permanecer no mesmo lugar. É acreditar que há um caminho diferente e que cada dia pode ser uma oportunidade de alinhar a vida ao que realmente faz sentido. Esse convite não precisa ficar para depois. Ele pode começar agora, de forma simples, em passos pequenos que abrem espaço para uma vida mais consciente e cheia de propósito. Cada escolha, mesmo as menores, tem o poder de abrir novas possibilidades. E talvez seja exatamente uma decisão feita hoje que traga mais leveza e clareza para o seu caminho. Chegamos ao fim dessa reflexão, mas na verdade, este pode ser apenas o início de uma nova forma de olhar para a vida. O consumo em si não é o problema. Comprar algo novo, conquistar objetivos ou desfrutar de momentos especiais faz parte da vida. O que acontece é que, quando o consumismo se torna a principal fonte de sentido, ele promete satisfação, mas só entrega momentos passageiros. O que realmente permanece é o propósito, a fé e a clareza interior, porque são eles que oferecem paz, direção e sentido duradouro. E é nesse equilíbrio que o vazio interior encontra resposta.
E é aqui que a fé se torna insubstituível. Porque só Deus pode preencher esse espaço que nada mais consegue ocupar. Ele é a fonte inesgotável de paz, de clareza e de amor. Enquanto o mundo nos diz que precisamos de mais para sermos completos, Deus nos lembra que já somos amados, já temos identidade, já fomos criados com intenção. O vazio interior se desfaz quando entendemos que não estamos sozinhos, que existe um Criador que nos chama para viver com propósito. O que posso dizer é que, aos poucos, tenho experimentado mais paz, mais fé e mais clareza quando paro de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E esse dentro não é apenas nosso, é o espaço onde Deus habita, o lugar em que Ele nos lembra que somos mais do que possuímos, mais do que exibimos, mais do que acumulamos. O vazio existencial deixa de ser buraco quando se transforma em espaço para a presença dele. E talvez esse seja o convite que você precisava ouvir hoje. Em vez de gastar energia tentando tapar o vazio com o que é passageiro, permita-se abrir espaço para Deus preencher com o que é eterno. Permita-se viver com fé, com propósito, com clareza interior, porque não é sobre ter cada vez mais, é sobre ser cada vez mais inteiro, mais conectado, mais alinhado com aquilo que realmente importa. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários como esse tema ressoa na sua vida. Eu vou adorar saber a sua experiência. Aproveite também para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que pode estar vivendo esse mesmo vazio. Assim, essa reflexão pode alcançar mais pessoas que também buscam propósito, clareza e fé. Lembre-se, você não precisa esperar por grandes mudanças para sentir plenitude. A verdadeira transformação começa em detalhes, e cada passo consciente é uma forma de caminhar em direção a uma vida mais leve, mais clara e cheia de propósito.